Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é a primeira mostra audiovisual do país exclusiva para o público infantil, com ênfase na promoção e difusão de filmes nacionais e na formação qualificada desse público. A mostra acontece há 17 anos e traz, toda edição, cerca de 90 curtas-metragens nacionais e internacionais. Estamos aqui com a Luísa Lins, que é idealizadora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, e com o Rogério Boechat, que é autor do filme Brinquedo Novo, que foi vencedor da mostra competitiva desse festival. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada por me convidar para vir aqui, né? Eu acho um programa interessantíssimo, um programa de curtas. Acho que estava precisando. E falar de curta para a infância, então, é melhor ainda. Já quero te presentear a produção. Essa aqui é uma revista chamada a Revista 62, Filme e Cultura, que tem o tema Infância, Cinema e Futuro. É uma revista do Ministério da Cultura. Toda a revista está com entrevistas de pessoas que fazem mostras, de realizadores, de educadores. Vale a pena. Então, aqui também está o material da mostra desse ano, que acabou de acontecer, né? A 16ª mostra. E aqui é um DVD de curtas-metragens, que todo ano a gente tira os melhores filmes, os filmes que as crianças mais gostam, e colocamos num DVD com audiodescrição em Libras. Então, presentear vocês que continuem a exibir cada vez mais curtas para criança e falar desse tema aqui. Vamos continuar. Muito obrigada, Luísa. Então, para começar, eu queria que você já explicasse para a gente como que o festival começou, de onde que partiu essa ideia. Eu já trabalhava com cinema, eu era produtora executiva, né? Sempre amei cinema, só que chegou um momento... Eu tenho uma relação com a infância muito forte, eu tenho 2 filhos, né? E a minha formação foi aqui no Rio. Eu estava conversando com ele exatamente sobre isso. Eu cresci vendo muito cinema, muito teatro, e eu sou de Santa Catarina. E quando a minha filha começou a crescer, eu voltei a morar lá, e eu começava a pensar como criar um filho sem atividades culturais, sem ele ter noção do que é um cinema, e lá realmente não tinha nada, né? Então, surgiu a ideia e a gente começou a fazer a mostra há 16 anos. Foi o primeiro evento exclusivo audiovisual voltado para a infância. E a gente também quis fazer um evento com muita qualidade, porque a tendência, quando você fala de fazer um evento para criança, é ai, que bonitinho, e que, não, qualquer coisa dá, é uma coisa pequenininha, não vai ser caro, ela faz qualquer coisinha fofinha. E eu quis quebrar esse paradigma de achar que, por ser para criança, tinha que ser uma coisa menor. Então, a gente sempre trabalhou para realmente mostrar muita qualidade para a criança. Então, assim, a criança de escola pública, quando chegava lá, pensava, uau, tudo isso é para mim, sabe? Então, a mostra, ela tem a gente tem uma equipe incrível que está praticamente desde o começo e que cuida da criança, e cuida dos realizadores, cuida desse tema. A sua ilusão está garantida! Venham, aproximem-se, pois o show vai começar! Só que uma das questões muito complexas foi que quais filmes exibia, né? Quando a gente idealizou a mostra no começo. A gente não queria mostrar, exibir o que o mercado oferece, o que a televisão oferece, o que o cinema oferece. A gente queria exibir outros filmes brasileiros. E foi muito engraçado, porque daí a gente se deu conta, 16 anos atrás, que não tinha filme brasileiro para exibir. E qual a importância da gente investir na formação desse novo público, produzindo e exibindo obras voltadas exclusivamente para o público infantil? Primeiro, tem uma questão que a criança brasileira ela não conhece a cultura brasileira, né? Eu acho isso fundamental. A criança se reconhecer na tela, né? É raro uma criança brasileira se ver na tela. Uma criança rural, ou uma criança indígena, ou uma criança fora do eixo, né? Rio-São Paulo, enfim. Então, primeiro, ela se sentir incluída. Isso é muito importante, né? Se sentindo incluída, ela se sente
ela existe, né? Então, isso é uma primeira questão, que eu acho uma questão de cidadania. Eu acho que também essa questão da formação para o cinema brasileiro, né? A criança brasileira, ela cresce vendo só filme americano. Não é ruim, o filme americano é maravilhoso, mas não é justo, né? Uma criança brasileira ser formada pelos valores da cultura americana e vendo só filme americano. Ela tem que ter esse contraponto da cultura dela, né? E, Rogério, como que você pensa essa importância na hora de fazer as suas produções? É uma coisa bem legal e delicada, né? Porque você está mexendo com uma criança que está aprendendo com o mundo ainda, né? E é um desafio, né? Porque você tem que saber a forma como passar uma informação, passar uma mensagem e ver todos os aspectos que isso acaba trazendo para a criança, entendeu? E também tentar fazer isso de uma forma universal, não só para a criança do Brasil, também a gente tem que pensar também lá fora, então ser uma mensagem talvez que chegue a vários públicos diferentes, né? E também pensar no pai, porque eu tenho filha, então assim, eu sempre vejo desenho com a minha filha, sempre vejo televisão com ela, levo ela no cinema, então assim, também tem que pensar no pai também, sabe? É importante até não esquecer desse elemento também quando você está fazendo uma produção dessa, assim. Vocês acham que os filmes voltados para o público infantil, eles têm que manter uma preocupação com a mensagem que aquela obra está passando? Eu acho, não com a mensagem, mas ele tem que ter valores, né? Eu estava pensando nisso que ele estava falando, porque os pais, a grande maioria dos pais, principalmente agora, na mostra, por exemplo, né, que é gratuita, então a maioria dos pais nunca foi ao cinema antes. Então é muito legal, porque você está trabalhando com a família, né? Então é legal você mostrar outras coisas, assim. E o filme dele, especificamente, é um filme que é muito legal. E os pais se identificam muito, porque é um filme que fala de uma coisa para a criança, mas fala para os pais. Eu sempre vejo isso na mostra. Às vezes os pais gostam mais do que os filhos até. Porque para os filhos é uma coisa meio mais natural, né? Sim. Já está indo na mostra há algum tempo. Os pais, eles gostam tanto, sabe, ver filme, porque eu acho que a gente está num momento da sociedade tão complexo. Então, se entrar num cinema, ver um filme que fala de coisas bonitas, sabe? Filme tem que divertir. Tem que prender a criança. Isso é a primeira coisa. Tem que tomar muito cuidado. Filme educativo é muito chato. Não é filme educativo. É filme para criança, tem que ser divertido. Mas dentro dessa diversão, você tem que passar valores. Eu acho que a gente vive um momento que se perdeu algumas coisas. Então, a gente tem que dar uma resgatada, né? Então, não precisa passar a mensagem, mas ele tem que ter valores. Ele tem que falar coisas positivas, né? Que os pais e as crianças olhem para outras questões, sempre delicado e divertindo. Rogério, aproveitando que a Luísa citou aí seu filme, eu queria que você contasse um pouco como que ele é. Se chama Brinquedo Novo. É a história de um bebê que está entediado em casa, na sala, e ele ganha um brinquedo da mãe, que é um urso de pelúcia. E, a princípio, aquele urso vira o melhor amigo dele. Quando ele vê o urso pela primeira vez, o urso é mágico, ele é gigante. E ele começa a levar aquele urso para tudo quanto é lugar, assim como qualquer criança. Mas, ao longo do tempo, essa relação vai mudando. E o filme explora isso, primeiramente focado na criança, mas, no final, a gente dá uma espetadinha nos adultos também, entendeu? E o filme dele, ele é um filme inteligente, é um filme muito sutil em algumas coisas, assim, e a criança pega. Isso que eu gosto também, porque às vezes se tem uma impressão errada de que por ser para a criança pode ser qualquer coisa, ou a criança não exige, não precisa ser algo tão...
E é o tipo de filme que a gente gosta de exibir na mostra, o filme dele. É um filme, assim, super inteligente, muito bem feito, que toca... As crianças amaram, porque nós temos o júri infantil, as crianças votando, nós temos o júri de público. A gente teve que fazer um júri só de criança, porque no júri de público os pais tiravam os votos das crianças e eles queriam votar. A gente brinca, né? A gente dá oportunidade para os pais voltarem a ser criança. E a gente tem um júri oficial, né? E o filme dele ganhou o júri oficial, mas foi muito bem votado pelas crianças também. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes, confere um trechinho do filme Brinquedo Novo, do Rogério Boechat. Voltamos já. A gente está de volta e segue conversando com Luísa Lins, idealizadora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, e com Rogério Boechat, diretor e animador que também participou do festival. Luísa, a gente estava falando sobre esse sistema de votação aí dos melhores filmes da mostra. Eu queria que você explicasse um pouco melhor por que essa opção por deixar as crianças votarem e os adultos votarem, e também tem o júri oficial. Porque a gente quer ter um panorama, né, assim, do que está sendo produzido e o que cada um acha, né? Porque às vezes os realizadores produzem filmes para criança, eles acham que são para criança e às vezes as crianças não se interessam. Então nós temos o júri especial de crianças, que são normalmente 5 ou 9. Esse ano foram 9, foi mais difícil administrar, mas sempre um número ímpar. Eles assistem todos os filmes e depois eles se encontram e eles escolhem sem a mínima interferência. Quem conduz esse processo sou eu. Porque, como eu lido muito com criança e eu não quero que tenha interferência de adulto, eu fico e eu deixo eles decidirem. Então, tem o público, o júri de público, que são as famílias. Mas é como eu te falei, ali a gente não tem um retrato do que a criança gosta. Porque é incrível, os pais amam esse momento. E, às vezes, realmente, eles induzem o filho. Tem isso, né? Eu sou mãe, eu sempre evitei, mas tem isso. E então tem os pais induzindo. O júri é muito legal, porque tem muita criança que não lê esse momento. Isso que eu ia falar, da urna, né? A urna é muito legal. Então a gente coloca na saída as várias urnas com a foto do filme. Porque as crianças, muitas, não escrevem. Então, elas vão colocar o ticketzinho que elas receberam na urna com a foto do filme que elas mais gostaram. Então, nós temos o especial das crianças, temos o de público e temos o júri oficial para animação, que é o que o Rogério ganhou, e para ficção. Então, a gente tem... E esse ano teve um filme que ficou quase que empatado com o dele, que chama Médico de Monstro, que ganhou, é ótimo, que ganhou, é uma ficção, que ganhou o júri oficial de ficção e as crianças escolheram esse filme. É um filme muito legal, assim, muito... Eu fico tão feliz porque eu vejo que a qualidade dos filmes que estão chegando são cada vez melhores, assim, né? Como o dele, o Médico de Monstro também trata de uma questão muito interessante, é o sonho de um menino, ele quer ser médico de monstro e todo mundo faz bullying com ele, inclusive a professora sacaneia ele, né, falando com ele, e o filme é muito incrível a maneira que ele termina, sabe? Eu não tenho medo! Então, assim, tá vindo uma safra de filmes para criança, porque eu acho que se produz pouco. Mas eu acho que tem um grupo no Brasil, e eu posso citar a Marialva Monteiro, a Beth Carmona, a Carla Camurati, a Carla Esmeralda, o pessoal do FICE, aqui a Felícia. Tem um grupo de pessoas que trabalha com esse tema há muitos anos no Brasil e que a gente segura e a gente fica mostrando, dizendo o que é.
como realizar para a criança. E, Rogério, por que você fez essa opção por trabalhar com filmes voltados para o público infantil? Olha, foi uma coisa da vida mesmo, porque eu trabalhava com cinema em pós-produção, aí abri uma produtora de animação, mas sempre mais voltado para publicidade e aberturas de filmes e tal. Só que eu tive uma filha, e aí quando ela nasceu, meio que minha mente meio que tomou outro caminho, assim, nesse sentido. Comecei a ver as coisas de uma forma diferente e comecei a me interessar muito mais por isso, assim. E foi ela até que deu a inspiração para o filme, assim. E eu acho que isso é uma coisa que só vai abrindo cada vez mais, assim, entendeu? E é legal porque quando eu fiz o filme, a ideia original, nem pensei muito em ser um filme infantil, não, assim. Mas aí, ao longo do processo, a gente conversando com o Rodrigo e o Márcio, meu sócio, a gente foi botando mais elementos ainda. E isso, assim, deixar uma coisa mais entretenimento, até para criança. Porque se for um filme muito sério, muito cabeça, não vai lá, né? Não vai chegar lá. Ele foi o filme vencedor, né, do festival, como a gente já falou aqui. Como que foi a produção dele? Você fez ele na sua própria produtora? Como que foi o financiamento? Então, a gente foi contemplado com um edital da Rio Filme em 2015. A gente apresentou o roteiro, o storyboard. Muito próximo, assim, do que ele ficou mesmo no final. Adicionamos poucas cenas, assim, mas a gente ganhou esse edital. Fomos umas 10 produtoras, eu acho, que foram contempladas. E a gente teve um ano, a gente acabou estendendo um pouco mais, porque ficou meio corrido, mas produzimos em um ano e 3 meses, mais ou menos, assim. A demanda do filme infantil, ela é enorme. Ela é enorme, porque são as escolas, cineclubes infantis. A própria Programadora Brasil, quando ela estava no ar, fez uma pesquisa e a maior demanda era para o público infantil. As maiores bilheterias do mundo de cinema são cinema infantil. E eu acho que a gente ainda não olha para isso com uma certa seriedade. Eu acho que tem séries, né, como a gente conversou aqui, mas a criança precisa ver, além da tela pequena, tem que ver o filme na tela grande, tem que aparecer em outros lugares. A gente tem agora um exemplo disso, que é o DPA, né, que é uma série e que foi o longa. E eu acho que isso tem que começar a vir cada vez mais. E o curta, né? O curta, ele é maravilhoso, porque nós fazemos na mostra sessões curtas Brasil. Então, nós exibimos 5 curtas dentro de uma sessão de 1h15, 1h30. Então, é uma diversidade brasileira incrível. A gente monta essa sessão com muito cuidado. E o curta cabe na hora-aula da escola, né? Então, eu acho que o curta-metragem para criança, ele tem ainda que ter mais apoio, mais política, curta, longa e séries, né? Eu acho que preciso olhar para esse público com mais cuidado. Isso é meu diário. As pessoas escrevem o que aconteceu durante o dia nele, mas eu não. Eu desenho. Mas só papel. E, Rogério, qual que é o barato de exibir um filme num festival, ainda mais para crianças? E se você pensa também em outras maneiras de exibir a sua produção? Olha, no festival, foi a primeira vez que eu vi o filme na tela grande. E foi uma emoção incrível e tal, porque, assim, você tá com aquilo desde... Eu tava 2 anos com aquela ideia, né? Então, assim, primeira vez que eu vi o filme na tela grande, e o mais incrível foi escutar as crianças e os pais ao longo da projeção. E isso, assim, não tem preço, assim. Isso aí é uma emoção que, né, vou guardar para sempre e tal. E depois acabou a sessão, aí que falaram, o Rogério tá aqui, não sei o quê. Aí as pessoas vieram falar comigo depois, pais e com filhos e tal. E isso, assim, é muito legal. O contato com o público, com a criança, é muito incrível, assim. E o lance do festival, que é muito bom, é também que você
O bom do festival é que você vai lá, às vezes você não sabe o que você vai ver. Quando você vai no cinema, num blockbuster da vida, você sabe que você vai lá ver ou tal. Mas quando você entra num festival de curtas, às vezes você vê um filme que você nunca ia ver na sua vida. Então, assim, isso é muito legal. Agora, o futuro do filme, assim, a gente, né, tá viajando com o filme para vários festivais e tal, graças a Deus ele tá indo bem. E vamos ver o que vem pela frente, assim. Tem uma questão da mostra que... Você participou do bate-papo, né? Sim, sim. Que após a sessão, a gente convida os realizadores para irem para o palco, né? E eles sentam. As fotos que uma das fotos que eu mais gosto da mostra. E as crianças conversam. Então, é muito legal, porque a gente tem um público já de 16 anos, claro que ele se renova sempre, mas as crianças, elas se sentem tão honradas de estar lá, sabe? As crianças são tão agradecidas, porque é um lugar muito... E elas questionam, elas perguntam, elas fazem perguntas para os realizadores. Como o filme foi feito, como conseguiu o dinheiro, e eles respondem para ela. É um contato direto, criança e realizador. E isso é muito legal, isso é muito enriquecedor para os realizadores e para os pais, né? Sim. Que às vezes nem as crianças fazem perguntas que os pais às vezes ficam uau. A gente está numa época em que as crianças elas têm muito acesso a conteúdo audiovisual na internet, né? Tem crianças que quase nem veem televisão, que veem tudo no YouTube. O que vocês acham que isso impõe de cuidado e também de desafio para os realizadores? Em relação aos realizadores, assim, é muito bom porque você tem um canal agora que você joga lá e isso se espalha, né, para o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é uma competição muito acirrada. Então, assim, você tem que ter um cuidado maior para ter uma qualidade muito boa, para se chamar a atenção. Muito legal, assim, porque você tem acesso a coisas da Rússia, entendeu? Qualquer lugar do mundo. Uma questão, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, chega na criança uma informação meio que única. Você pega, não tem diversidade muito, né? Então, acabam todas vendo o mesmo programa, às vezes, na internet. Não tem essa diversidade. E isso é que eu acho que os pais têm que tomar cuidado, né? Então, a dica que eu dou para os pais é que mostre cada vez coisas mais diferentes para a criança entender que o mundo é diverso, que o mundo é feito de diferença. E não só daquele programinha que ela vê todo dia, que ela vai lá direto do cartoon, sempre o mesmo, sabe? Mostrar essa diferença. E para os realizadores, a dica que eu dou é sejam originais, né? Porque tá difícil, assim, um mundo tão padronizado como o nosso, ser original que acaba atraindo. O teu filme é extremamente original. O Médico de Monstro. Tem outro filme da mostra que também ganhou, A Roupa Nova do Papai Noel, você viu? Ótimo. Esse filme é uma brincadeira que os pais trabalham com o cinema, fizeram com as crianças, e as crianças são os atores. E o filme é demais. Ele é tão ingênuo, doce, né? Doce. E ao mesmo... As crianças piraram, né? Eu me lembro que daí um outro realizador que estava lá, pô, agora esse aí vai ser difícil a gente combater. Porque, assim, é um filme feito por criança, para criança, e muito lúdico, muito simples. Então, assim, ser original, acreditar na sua ideia, não querer, né? E para os pais isso, diversidade. Está chegando aqui agora. Boas notícias! O Natal não vai mais ser cancelado. O Papai Noel já teria entrado no espaço aéreo brasileiro. Pessoas afirmam ter visto o bom velhinho usando uma camisa regata, bermuda e chinelo. É sério isto? Parece que o Papai Noel ganhou essa roupa nova de um grupo de crianças e agora ele está adorando o verão. E se ele pode, eu também posso, né? Feliz Natal! A gente faz oficinas na mostra também, né? A gente faz oficinas para as crianças, a gente hoje em dia faz oficinas para realizadores também. E o que sai das oficinas para as crianças é incrível, a qualidade, né?
Outro dia eu li uma coisa muito bonita, assim, que a criança, ela é muito mais parecida com o seu tempo do que com os próprios pais, né? A criança, ela está na escala evolutiva, ela é mais evoluída que a gente, né? Então, você dando essas tecnologias novas para ela, ela faz coisas incríveis. Só que a gente acaba não escutando a criança, né? Meio que o lema da mostra é esse: deixa a criança ser protagonista. E para os filmes, para os realizadores, também a dica que eu dou é essa, assim, de fazer filmes que dialoguem com a criança. Às vezes, alguns realizadores fazem filmes o que eles acham que tem que exibir para as crianças, né? O que eles acham que é engraçado. Então é legal botar a criança, conversar com a criança, para realmente chegar, né? Para chegar na criança. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui no Curta em Cena. A conversa foi ótima. Muito obrigado. O espaço para essa coisa do curta, que ainda está né, crescendo no Brasil. É ótimo ter um programa assim, né, que dá esse espaço para a gente. Eu também quero agradecer muito, né, do espaço para uma mostra que acontece em Florianópolis, mas que, ao mesmo tempo, ela já faz parte um pouco do calendário do país, né? E fazer um apelo, assim, né, para que tenha cada vez mais políticas públicas para esse público. É tão importante, né? A gente precisa pensar o Brasil. O Brasil é um país gigante, com uma diversidade cultural incrível. E vem aí a Lei 13.006, que já existe, vai ser regulamentada. Então, a gente precisa ter produção para criança. Então, assim, tem que voltar os editais para criança, tanto de curtas como de longas. E espaço como o de vocês são fundamentais, né, para trazer esse tema à tona. Obrigada, gente. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras da entrevista no nosso site. Semana que vem tem mais. Até lá!